Me chamo Victor Naito, sou desenvolvedor de software e desde 2022 venho investindo continuamente na bolsa. E criei este canal para justamente compartilhar com vocês um pouco do meu dia a dia, um pouco do racional de como um investidor iniciante ou aquele que já investiu também e investe por algum tempo, mas tem algumas dúvidas da mesma forma, deveria se importar com os elementos que, na minha visão, fazem sentido para o investidor. E nesse vídeo eu vou buscar responder para vocês a seguinte pergunta: será que devemos ter somente fundos imobiliários em nossa carteira de investimento? Faz sentido isso? E para responder isso, vou trazer algumas evidências do porquê a gente não deve fazer ou porquê a gente deve fazer, e também no final vou trazer a minha opinião, o que eu acho se devemos ter ou não somente fundos imobiliários em nossa carteira, tá legal? Nesse momento, vou apresentar para vocês alguns argumentos do que a gente pode ter e devemos ter fundos imobiliários em nossa carteira. Primeiro ponto, renda passiva. Eu imagino que seja um dos principais pontos que as pessoas começam a investir em fundos imobiliários. Eles te entregam dinheiros, dividendos mensais, onde te ajuda também a formar a renda passiva. Diversificação. Os fundos imobiliários te permitem também ter em sua carteira diversos tipos de fundos imobiliários. Temos os tipos de imóveis de fundos imobiliários residenciais, os comerciais, os de galpões logísticos, os de escritório. Temos outros também, mas esses eu acredito que sejam os principais. Então você consegue já ter uma diversificação na sua carteira somente dentro dos fundos imobiliários. E esse é um ponto positivo também de alguma forma. E um ponto bem importante é você ter o acesso ao mercado imobiliário, porque dificilmente você vai conseguir comprar várias casas e ter vários terrenos ou vários imóveis em diversos locais, não é mesmo? A não ser que você já seja rico, você consiga com certeza ter vários imóveis em vários lugares até do mundo, quem sabe, né? Mas para um mero mortal, a gente não vai conseguir comprar vários imóveis e alugar eles ao mesmo tempo. Então, para isso, a gente consegue utilizar o fundo imobiliário para a gente justamente ter uma parcela desse aluguel, desse imóvel em nossa carteira. Então, o fundo imobiliário, ele nada mais é do que uma parcela, do que uma parte de um imóvel. Seja um imóvel um shopping, uma casa, um escritório, um galpão logístico, enfim, qualquer tipo. Em outras palavras, você compraria uma parte desse imóvel. Ele estaria comprado por você. E isso é bem interessante porque você consegue ganhar dividendos mensais, uma pequena porção daquela rentabilidade naquele momento. E um outro ponto interessante também é a flexibilidade, onde a gente consegue ter um mercado com muita liquidez. E o que quer dizer isso? A gente consegue comprar e vender com certa frequência no mercado de fundos imobiliários. Então a gente não vai ficar preso àquele ativo se você deseja vendê-lo ou comprá-lo mais, entendeu? E isso traz uma liberdade muito grande na área de investimentos, porque a gente não deve também só prestar atenção se a gente está comprando um bom ativo. A gente também precisa ficar ligado se esse ativo é fácil ou não de vender, é fácil ou não de comprar. Porque se for difícil para vender, a gente pode ficar preso naquele investimento durante anos, e isso não é interessante. Então, o fundo imobiliário, ele é um tipo de investimento que permite que a gente, no geral, tenha uma alta liquidez e, consequentemente, consiga vender e comprar com certa frequência e certa facilidade. E agora vamos a argumentos contra uma carteira 100% fundos imobiliários. O primeiro ponto, inflação. A valorização das cotas nem sempre seguem a inflação, ou seja, você pode perder a médio e longo prazo dinheiro investindo somente em fundos imobiliários. Então, olhando para esse gráfico, a gente consegue ver que temos o IBOV, o IFIX, o IPCA mais 5% e o IPCA mais 6%. E a gente consegue ver que o IFIX está em 147% de rentabilidade durante esses últimos 10 anos, enquanto o IBOV está praticamente empatado com os fundos imobiliários nesse mesmo período, com 145,8%. Em contrapartida, a gente tem o IPCA mais 5% e o IPCA mais 6% nadando de braçada em relação aos outros dois, né? Então temos ali o IPCA mais 5 com 185,5% e o IPCA mais 6 com 213,8% de rentabilidade. Então a gente consegue enxergar que é uma diferença bem grande, e olhando esse gráfico a gente consegue concluir que realmente o IFIX, ele na média não bate o IPCA, ou seja, ele não bate a inflação. Sendo que o IPCA mais 5 aqui nesse gráfico, ele representa até a rentabilidade líquida do IPCA mais 6. Então, mesmo tirando ali o imposto de renda do IPCA mais 6, que seria representado pelo IPCA mais 5, a gente tem um retorno bem maior em relação ao IFIX. E como você conseguiria mitigar minimamente esse retorno abaixo do IPCA? Você teria que também reinvestir os dividendos.
Aí você consegue equilibrar tudo isso também de alguma forma bem positiva. Mas a priori os fundos imobiliários não vão bater a inflação. Um outro ponto importante é a concentração. Em uma carteira 100% de fundos imobiliários, acaba ficando suscetível às quedas desse mercado. E quando cai, praticamente a sua carteira toda vai cair, porque muitos dos ativos em fundos imobiliários, eles estão relacionados também à taxa Selic. Então, nesse momento que a taxa Selic cai, a gente consegue enxergar que a carteira como um todo também cairia. E isso não seria bacana para nenhum investidor a médio e longo prazo. Se a gente olhar o exemplo do XPML11, que é um fundo imobiliário de shoppings, a gente vai conseguir ver que nos últimos 5 anos, ele sim teve uma porcentagem de aumento bem interessante durante esses 5 anos, de aproximadamente 73%. Só que se a gente tirar uma foto aqui a partir de dezembro, que é onde a nossa taxa Selic começou a ficar em queda, imagine que uma pessoa comprou uma cota de XPML no dia 21/11, com preço de R$ 98,92. E ele viu a cota cair para R$ 87,04 no dia 5/12 de 2024. Ou seja, teve uma queda aqui de praticamente 12%. Aí eu faço a seguinte pergunta para você: faria sentido você ter uma carteira com ativos similares a esse, que em poucos dias caem 12%? Ao meu ver, não faz muito sentido, é muito arriscado para pouco retorno. O seu prêmio de risco, que é o quê? O seu ganho por tomar aquele risco maior, não é muito grande. Tem um estudo dizendo também que 90% da sua carteira de investimentos, do retorno dela, é representada pelo asset allocation, o que quer dizer que você deve sim ter definido qual é a proporção da sua carteira em renda variável e uma proporção em renda fixa. Mas não somente isso, ele também sugere que você tenha bons investimentos alocados. Você tem que ter bons ativos para poder compor a sua carteira. Um outro exemplo que eu gostaria de deixar para vocês é o retorno de uma carteira de 96 a 2017, comparando o Ibovespa, ou seja, ações brasileiras, o SP500, que são ações americanas, e o retorno das duas em conjunto. Como seria? Então, se a gente investisse R$ 1.000 e deixasse parado lá durante esses anos todos, a gente teria o que de retorno? Somente olhando para o Ibovespa, ou seja, ações brasileiras, a gente teria um retorno praticamente de R$ 15.000. Olhando agora para o SP500, a gente teria um retorno praticamente de R$ 20.000, ou seja, um pouquinho acima aqui do investimento no Ibovespa. E agora os dois em conjunto, numa carteira fictícia, 50% de cada uma, a gente teria um ganho muito maior, tá vendo? Ele ultrapassa aqui chegando próximo dos R$ 25.000. E qual seria a conclusão vendo esse gráfico? Justamente o retorno de ambas em conjunto, numa proporção meio a meio, teria um retorno muito maior do que se a gente investisse só em um ou só em outro. Isso demonstra que a gente tem que ter diversificação em nossa carteira. Um outro ponto importante é o rendimento variável, o que quer dizer que os fundos imobiliários, apesar de te entregar sim proventos mensais, ele também não te entrega esse valor mensal com consistência. O que seria consistência nesse momento? O mesmo valor. Então o valor ele difere mês a mês. Vamos ver aqui o exemplo do XPML11 agrupado por ano. A gente consegue enxergar que em 2018 ele entregou R$ 5,55, em 19 R$ 7,07, em 20 R$ 3,13, R$ 5,43, R$ 8,50, R$ 9,90 e R$ 10,99. Então a gente consegue enxergar aqui que houve um aumento de 18 para 19, só que houve uma queda também de 19 para 20. Claro, teve a questão da pandemia e tudo mais, mas podem ter anos e meses que consequentemente a gente vai ter um ganho menor. Então, olhando agora para a visão mensal, a gente enxerga muito mais que é inconstante essa entrega de dividendo. Então, aqui no primeiro mês ele entrega mais, depois ele entrega menos e vai subindo. Então, é uma gangorra, tá vendo? E se você acredita que o provento sempre vai ser o mesmo todo mês e talvez crescente, pode não ser. Então, não espere que você tenha esse retorno todos os meses constantemente. Pode ser que não tenha, e é o normal dos fundos imobiliários. Um outro ponto muito importante também são os riscos específicos. Então aqui a gente precisa entender que fundo imobiliário nada mais é do que um imóvel. E quando você aluga um imóvel, a gente vai acabar correndo certos riscos. Um deles é a inadimplência, onde o locatário que está alugando aquele imóvel, ele não paga por determinados meses, e aí você fica com aquela dívida e, consequentemente, o seu dividendo pode diminuir. Ele não vai ter como te pagar, sendo que ele não está recebendo aquele determinado valor. Então, tem um trâmite aí na justiça e isso pode levar tempo. Então, tem que ficar de olho nisso. São bons locatários também. Um outro ponto importante também é a vacância.
Então imagine que você tem um prédio comercial com 100 salas. E dentro dessas 100 salas, 10 delas não são ocupadas durante 6 meses. Ou seja, você teria uma vacância nesses 6 meses de 10%. O que quer dizer que aquele fundo imobiliário provavelmente não teria um dinheiro em caixa para poder te pagar mais dividendos, porque ele não está tendo pessoas alugando aquele espaço. E isso pode ser um impacto também para você, te traz inconstância, tanto para quem está gerindo o fundo imobiliário, quanto para você que está comprando a cota e está esperando dividendos pelo menos constantes ou crescentes. Então fique ligado que você pode correr esses dois riscos, que é bem comum, inclusive, nos fundos imobiliários. Então aqui vai algumas considerações importantes para você. Primeiro, olhe o seu perfil de risco. Veja se você é uma pessoa com apetite com risco mais moderado ou mais agressivo. Se você vê algum investimento seu caindo, você fica com muito receio, então talvez você seja uma pessoa moderada, então uma porcentagem maior em renda fixa faça sentido para você. Ah, não, eu sou uma pessoa que consigo lidar melhor com isso. Então vai um pouco na renda variável que vai fazer sentido para você. Mas é claro, analise isso antes. Não postergue essa decisão para os demais. Conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tiver sobre os investimentos que você está fazendo, mais seguro e mais tranquilo você vai estar. Então, primeiro, busque conhecimento. Não invista em qualquer coisa só porque ouviu de uma pessoa ou de outra dizendo, e sim faça investimentos seguros em empresas e em ativos que tenham bons indicadores, pois assim você vai ter um bom retorno da sua carteira ao longo dos anos. Um outro ponto é a diversificação, então olhe para a diversificação como um ponto positivo na sua carteira. Mesmo você tendo um pouco mais de apetite para um tipo só de investimento, busque sempre diversificar, pois assim você assegura que quando aquele investimento caia, você tem o outro que cubra o seu investimento que está caindo. Então, por exemplo, agora, em momento de taxas altas na renda fixa, se você só tem renda variável, provavelmente você está tomando um calor no mercado. Você está tendo um pouco mais de ganho em renda fixa. Mas em algum momento isso vai virar. Provavelmente até entre esse ano e no outro, talvez. E aí a renda fixa não vai ficar tão atrativa e a gente vai acabar vendo a renda variável voltando e performando de uma maneira bem positiva. Sempre tem uma boa proporção na sua carteira. Diversifique. Outro ponto crucial é o reinvestimento. Então, tenha bons ativos em sua carteira e com os proventos que você ganha deles, reinvista. Porque só com reinvestimento que você vai conseguir comprar mais ativos e aumentando a sua bola de neve, que é a sua carteira de investimentos. Então, agora vem a minha opinião ao questionamento inicial. Vale a pena ter somente fundos imobiliários em sua carteira? Na minha visão, não. Na minha visão, faz sentido ter uma carteira diversificada, onde você tem uma carteira com boas proporções. Então, por exemplo, na minha carteira pessoal, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho ações, eu tenho um pouco de Bitcoin, eu tenho ações americanas. Na renda fixa, eu tenho tesouro pré-fixado, eu tenho tesouro pós-fixado, eu tenho tesouro IPCA+. Ou seja, uma carteira muito bem diversificada, com proporções bem estipuladas também, onde a todo mês eu procuro manter aquele investimento, aquela proporção de uma maneira adequada. E assim eu vou seguir provavelmente até o final da minha vida investindo. Espero que tenha ficado claro para você. Tentei trazer aqui que não adianta a gente investir somente em uma classe de ativos, como por exemplo o fundo imobiliário, ou também somente em um ou dois fundos imobiliários que sejam bons. Então, apesar de serem bons, a gente precisa sim ter diversificação e aproveitar os momentos de baixa para poder comprar bons ativos e em momentos de alta a gente vender também para poder trazer o dinheiro para o bolso. Continuar comprando ativos bons na baixa e vender bons ativos também na alta. E assim você vai conseguindo equilibrar a sua carteira e trazendo ela para o cenário onde você vai ter preços médios bons, porque você sempre esteve comprando na baixa e vendendo na alta, e também o seu patrimônio vai aumentar, porque justamente você aproveitou bons momentos para comprar bons ativos. Tá legal? Então é isso, espero que tenha gostado. Um abraço.